Boa noite, alunos e alunas de PCM. Vamos dar continuidade hoje à nossa matéria. Para a turma do vespertino, vai ser uma boa revisão, e para a turma do noturno, nós estamos avançando na parte de cadastramento e também de ordens de serviço. Vamos nessa? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o significado de tag, tá? Que é o objetivo de uma tag é individualizar o equipamento. Então, quando a empresa coloca uma tag no equipamento, o objetivo dela é que aquele equipamento se torne algo específico dentro da empresa, com a finalidade de que se possa, por exemplo, montar um histórico de intervenções nesse equipamento, acompanhar a sua vida útil, acompanhar as manutenções que foram feitas, acompanhar os tipos de defeitos que aquele equipamento já obteve, qual solução que aconteceu, qual solução que foi dada para aquele problema, se com essa solução ele voltou a quebrar, apresentar falha ou não, qual é o histórico de ações que precisam ser feitas de forma preventiva. Então eu consigo mapear esse equipamento, tá? Então esse é um código que é utilizado, um tag nesse equipamento. Quem não teve oportunidade de ir em alguma empresa ainda, em uma indústria, e para verificar esse tag que é posto nos equipamentos, a gente pode fazer uma analogia até certo ponto com o nosso ambiente escolar, né? Na nossa própria sala de aula, e vocês provavelmente já perceberam que tem sempre um número de patrimônio no computador, nas cadeiras, no quadro, no data show. É como se fosse um tag, tá? Com o objetivo de individualizar aquele patrimônio no caso do IFES, né? Obviamente que, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui, uma cadeira não vai ter um histórico de manutenção, obviamente não, mesmo porque é um equipamento muito barato, né? Mas para uma empresa, por exemplo, se ela tiver um tag em um equipamento que é significativo o valor, ela pode sim ter todo um detalhamento baseado nessa identificação, tá? Então esse é um dos objetivos para termos um tag, tá? Então o tag ele individualiza o equipamento. Eu posso ter mais de um equipamento com o mesmo tag, por exemplo, como eu respondi no fórum, tá? Então eu posso ter um conjunto de motobomba onde o motor, a junta elástica e a bomba, elas competem ao mesmo tag, a mesma individualização, né? Mas eu não posso, por exemplo, ter um motor com dois tags. Isso aí não pode acontecer dentro de uma indústria, porque dificulta todo o trabalho da manutenção. Uma vez posto os tags, né, então eu consegui mapear toda a minha empresa, consegui individualizar todos os meus equipamentos, eu posso começar a pensar no fluxogramas dos serviços, né? Então eu posso começar a pensar aqui na parte do fluxograma dos serviços, que nada mais é do que o que? Estabelecer uma ordem para eu estar executando os meus serviços, né? Como que eu vou executar esse serviço? Que serviço eu vou executar primeiro, né? Onde eu vou dar maior atenção? Por que eu estou fazendo tal serviço primeiro? Por que a equipe de manutenção está atuando, por exemplo, em uma quebra de uma bomba e não em uma quebra de um redutor, né? Quais são as prioridades dentro da empresa? Com a tag é o primeiro passo que eu tenho para fazer esse fluxograma, tá? Esse fluxograma, né, de serviços vão ser feitos com análise baseada nas ordens de serviço. Então vamos lá, vamos com calma para poder entender. Dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, existem várias ordens de serviço. O que é uma ordem de serviço? É uma descrição de uma atividade a ser realizada dentro da empresa. Então eu tenho durante o dia várias descrições de atividades que precisam ser feitas, desde uma inspeção visual até uma troca de um equipamento, tá? Essas ordens de serviços, todas elas vão para uma carteira de serviços do planejador da manutenção. Então vamos devagar. Então eu tenho vários serviços, esses serviços vão para a carteira de serviço.
Que analogia é essa, né? Carteira é um lugar onde a gente guarda, por exemplo, dinheiro, né? Então, essa carteira seria o quê? Um lugar onde vai estar guardando essas ordens de serviço até que você possa dar essa ordem de serviço a uma equipe de manutenção, tá? Então, é um lugar onde que ela vai ficar guardada. Em algumas empresas é em processo físico, é impresso, então tem uma pasta, por exemplo, mas na maioria delas é um programa no computador onde vai ficar armazenado, ou no Excel, enfim, depende da empresa que você está trabalhando, né? Tem algumas que trabalham com software relacionado à manutenção e conseguem organizar isso através de auxílio do software, né? Então, essas ordens de serviços estão na carteira de serviço e o planejador tem que ir passando essas ordens de serviço para a equipe de execução. E nós vamos chegar lá. Mas, da onde que veio essas ordens de serviço, né? Na empresa, quem pode abrir uma ordem de serviço, né? Da onde elas surgiram? Da onde esses serviços surgiram, né? Então, esse é um passo que a gente vai tentar debater e entender agora. A literatura diz e classifica que existem 4 maneiras de originarem ordens de serviço, tá? Elas podem ser originadas através do plano de manutenção, podem ser originados através de uma solicitação da operação, através de um serviço que é corretivo, uma máquina quebrou no campo, então vai gerar uma ordem de serviço, e através de uma inspeção visual, tá? Então são essas 4 possibilidades que a literatura nos traz: plano de manutenção, solicitação da operação, corretivas e inspeções visuais. Todas essas 4 possibilidades podem gerar ordens de serviço, e as ordens de serviço vão para carteira de serviço, e depois esse planejador aqui vai pegar essa carteira de serviço e vai distribuir aqui para manutenção. Beleza? Então essa é a sequência. Agora vamos entender como que surgem essas ordens de serviço para que caem na carteira do planejador, que o planejador vai depois passar para a equipe de manutenção, né? Então vamos lá. Primeiro, relacionado ao plano de manutenção. O plano de manutenção, uma vez que você identificou o equipamento, você consegue descrever esse plano de manutenção. Por exemplo, você tem um motor funcionando, e aí você olhou no material quando esse motor chegou e que nas condições que ele vai funcionar, ele tem que trocar o óleo a cada 6 meses, né? Então, dentro do plano de manutenção desse motor, ele tem uma ordem a ser executada, que é a troca de óleo, né? Então, nesse plano de manutenção vai ter que, daqui a 6 meses, a equipe de manutenção vai ter que ir a esse motor e trocar o óleo. Então, depois da instalação, 6 meses automaticamente esse plano de manutenção, se tiver o software na empresa, vai avisar que precisa ser feita uma ação nesse motor. O planejador vai pegar essa necessidade de ação e vai passar para a manutenção, e a manutenção vai lá executar o serviço, tá? Então, os planos de manutenção geram ordens de serviço. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, de uma troca de óleo, mas os planos de manutenção podem gerar vários tipos de serviço. Por exemplo, uma coisa mais simples, verificar as escadas e as pinturas e as identificações de rotas de emergência, né? Verificou a escada, se tem corrosão ou não, verificou se o corrimão, por exemplo, tem corrosão ou não. Determinada pintura, a cada 1 ano tem que fazer uma pintura dos corrimões, das identificações das rotas. Então, os planos de manutenção são diversos dentro de uma empresa, né? Então, vários equipamentos já especificamente têm o seu plano de manutenção, tá? E esse plano de manutenção vai gerar um serviço que o planejador da manutenção vai ter que encaixar para que a equipe, por exemplo, em algumas empresas primarizadas, ou a equipe de manutenção, vá lá e realize esse serviço, né? Então, essa é uma primeira possibilidade. E aí, como que funciona a logística disso? Bem, chegou o equipamento, você vai ler o manual já vai mostrar, ou já vai ser definido da empresa, então vai vir um plano de manutenção,
né? Um plano de manutenção igual de forma associado, se a gente puder associar com o carro, quando dá 10.000 quilômetros, não tem que trocar filtro de ar, óleo, tem que olhar a pastilha de freio, é a mesma coisa. Quando a máquina chegar a um tanto tempo de serviço, tem uma sequência de ações que precisam ser feitas. Essas ações, novamente, geram ordens de serviços automaticamente que caem na carteira do operador e esse operador depois vai passar para manutenção. Então vamos lá aqui para o esquemático, para a gente poder entender essa logística. Criei o plano de manutenção, né? O plano de manutenção foi criado. Beleza. Esse plano de manutenção gerou a primeira ordem de manutenção. Essa ordem de manutenção foi programada, foi para execução. Se foi executada, encerrou a OM. Beleza? Se ela não foi executada, o que eu tenho que fazer? Volto para 1. O que é voltar para 1? Programo a ordem de manutenção, executo e depois encerro, arquivo ela. Só que como é um plano de manutenção, vamos pensar de novo, por exemplo, no carro. Rodou 10 km, você fez aquilo. Você fez o que deveria ser feito. Só que aí começa a abrir uma contagem para a segunda manutenção, né? E aqui a mesma coisa acontece com o equipamento. Você fez o que precisava ser feito com o equipamento quando o equipamento deu 1 ano de serviço. Aí ele começa a abrir contagem para um outro ciclo. Quando chegar no tempo estabelecido para a próxima manutenção, acontece a mesma coisa. Automaticamente, dependendo da empresa, gera OM, programa OM, né? Executa OM. Se executou, encerrou. E aí abre um novo ciclo de funcionamento. Tá? Então, isso é para planos de manutenção. Beleza. Quando eu tenho agora uma solicitação, isso então, beleza, fechamos planos de manutenção. A ideia do plano de manutenção gerar uma ordem de manutenção, essa ordem de manutenção cair na carteira de serviço, essa carteira de serviço vai ser analisada pelo planejador e o planejador vai destinar isso para manutenção executar. Ótimo. Vamos agora pensar na perspectiva da operação. Qual é a ideia da operação? Normalmente, em uma área de uma empresa, eu tenho uma equipe de operação que opera o equipamento e uma equipe de manutenção que dá manutenção nesse equipamento para deixar esse equipamento propício para a operação operar. Então tá, essa operação que tem a responsabilidade de executar, de operar, ela está percebendo, por exemplo, que está com ruído a peça, que a velocidade de giro do equipamento não está adequada, que tem um excesso de vibração naquela peça. Então, o operador tem essa sensibilidade. Então, ele percebe que algo não está na forma adequada daquele equipamento. Então, o que ele faz? Ele abre uma solicitação de serviço, ele abre uma ordem de serviço para que a manutenção possa vir e analisar e, de fato, verificar ou realizar a troca, ou realizar o conserto, enfim. Então, a premissa, da onde veio essa ordem de serviço? Veio de uma solicitação da operação. A operação está operando o equipamento e percebeu que tem alguma irregularidade. O que ela faz? Ela vai consertar? Não, normalmente, em empresas de grande porte, ela vai abrir uma solicitação de ordem de serviço para a equipe de manutenção responsável vir e realizar a troca ou a manutenção ou o reparo destinado àquele equipamento, né? E aí como que ela faz? Como eu tenho a individualização dos equipamentos devido ao tag, ela vai abrir a ordem de serviço, vai identificar o equipamento através do tag, vai identificar provavelmente o que ela considera um serviço mecânico, serviço elétrico, um serviço de instrumentação e vai abrir essa solicitação que vai cair de novo para o planejador, na carteira de serviço do planejador. Então, essa é a premissa da onde que vem, tá? Então, esse é da onde veio esse surgimento. Então, vamos analisar agora o fluxograma da ordem de serviço aberto pela solicitação da operação. E aí, vamos pensar na prática, né? O operador viu um ruído, né? Beleza, tem um ruidinho aqui e tal.
vou abrir aqui uma ordem de serviço para manutenção. Só que a manutenção tem diversos serviços para fazer. Então, o que pode acontecer? O que acontece muito constantemente? Existe um passo aqui, ó, que se chama avaliação da solicitação. Não só necessariamente se a avaliação procede, tá? Não é só isso que é analisado. Às vezes, de fato precisa ser feito, mas apenas um ajuste fino, ou apenas uma mudança, ou diminuir um pouco a operação, ou enfim, algum paliativo pode ser feito antes de realização daquele serviço. Então, essa solicitação procede nada mais é do que uma avaliação da solicitação pela manutenção. Então, a manutenção vai avaliar o pedido da operação. Tá? Se esse pedido não procede, vamos supor que o operador quer que tenha um conserto. Não, mas aquele conserto é muito caro, ou a impressão do operador estava errada, ou enfim, a solicitação por algum motivo não procede. O que vai acontecer? Se não procede, se a manutenção acha que não é pertinente, a solicitação é eliminada. Simples assim. Se a manutenção chegou, que é responsável pelo equipamento, viu que o equipamento está funcionando normal, que aquilo não tem nenhum desgaste, que não tem nenhum risco e que aquele equipamento pode funcionar daquela maneira, ela vai eliminar essa ordem de solicitação e vai falar para a operação é assim mesmo, toca o barco, tá? Mas caso, realmente isso aqui que a operação detectou, realmente precisa de uma abertura, precisa de uma solicitação. Então temos a abertura da OM. Teve a abertura da OM, a programação da OM, a execução da OM. Né? A ordem de manutenção foi executada, se encerra, se não, volta, programa, executa e encerra. Né? Normalmente esses são os passos. Programa, executa e encerra. Né? Se executou de forma correta, né? Testa e encerra. Tá? Então esse é o fluxograma de serviços baseado na solicitação da operação. Beleza. Vamos agora para a ordem corretiva. Como que funciona a perspectiva da corretiva? Quebrou o conserto. Né? Essa é o que classifica uma manutenção corretiva, uma manutenção de emergência. É o que a gente deseja? É o que uma manutenção deseja? Não. Mas é o que ocorre com muita frequência? Sim, ocorre com uma grande frequência ainda na indústria. Tá? Então, o que vai acontecer? Se teve alguma quebra, né, o que vai acontecer? A própria equipe de manutenção vai ter que agir na parte de emergência. Então, ela mesmo, né, aqui está classificado como mantenedor do equipamento, né, a equipe de manutenção ela pode cadastrar, liberar, imprimir e encerrar uma OM, porque ela tem necessidade de urgência. Né? Então, ela mesmo no campo pode abrir, normalmente se for um software vai abrir pelo celular, ou vai voltar para a sala para abrir no desktop, enfim. Mas aquele serviço precisa ser feito, então a própria manutenção pode vir e abrir, porque é uma solicitação de emergência, né? Ela demanda uma solução rápida sem morosidade. Então, assim, não vai necessariamente cair na carteira do programador, do planejador, para ele avaliar qual serviço vai ser feito. Não, é um equipamento muito importante, foi classificado já no TEG como importante, ele quebrou, a manutenção já vai atuar direto. Tá? Então, isso também é feito para que não tenha aquela burocracia, né? Vai cair na carteira de serviço para ser analisado. Não. Tá, quebrou, tem que voltar a funcionar direto a abertura da OM e solicitação de serviço, porque é um serviço de emergência, né? Então, mas é um serviço de emergência e precisa ser feito. Mas assim, isso não vai fazer com que abra mão, por exemplo, de você manter o histórico do equipamento, né? Teve uma quebra, precisou entrar com o serviço de emergência, consertou, voltou a funcionar, depois vai ter que ser feito um levantamento das informações, a causa, o sintoma, como que foi a intervenção, o que quebrou. E aí algumas empresas utilizam algumas técnicas, né? Técnicas do porquê, enfim.
algumas possibilidades para verificar o que aquele equipamento, por que aquele equipamento ocasionou, o que ocasionou a quebra naquele equipamento. Mas então, pensando na perspectiva da onde veio essa ordem de serviço, da onde veio essa ordem de manutenção, ela veio de uma quebra, né, de uma ocorrência, de uma emergência. Então, em muitos casos, já é negociado com o planejador, teve uma quebra, a gente vai precisar entrar aqui em serviço, porque essa bomba aqui é primordial para tá dando continuidade. E aí essa ordem de manutenção vai ser executada. Tá? Se eu pensar no fluxograma dela, é o que? Teve uma pane, né? Teve uma pane, a abertura da OM no próprio campo, a ordem de manutenção foi executada, sim, encerra. Né? Se não, o que vai acontecer? Ela vai para o planejamento, para a programação da OM. Na seguinte perspectiva, teve uma pane, é crucial, tem que ser executada, vai ser executada e vai ser encerrada. Não foi executada, não é primordial, teve a quebra, a manutenção estava lá, viu a emergência, abriu, mas ela não foi executada porque teve uma outra emergência, ou porque teve algo mais importante, ou porque alguma coisa impediu, aí esse serviço vai ter que ser replanejado. Né? Então ele vai para o planejamento, vai cair na carteira com um alto grau de necessidade de execução, tá? Mas aí ele vai ser programado no momento oportuno para tá realizando a execução. Né? É claro que essa ordem de manutenção de forma emergencial, ela é aberta, né, no intuito de, se fosse utópico, vamos pensar assim, que poucos equipamentos quebrariam, né? Não que poucos equipamentos, vamos retroceder um pouquinho assim, né? Essa ordem de manutenção, vamos pensar assim, ela é aberta quando teve uma quebra, beleza? Se ela é aberta quando teve uma quebra e foi identificada uma pane, por exemplo, ela vai ser avaliada, provavelmente é algo de emergência, vai ser executada. Só que se existe uma outra solicitação que é mais urgente, essa ordem de manutenção vai ter que ser planejada para ser executada depois. É uma questão de prioridade, né? Às vezes tem várias quebras simultâneas, tem que se eleger o que é mais urgente dentro das urgências, né? Isso também acontece na indústria. Então, é esse o conceito relacionado a ordens corretivas, tá? E também eu tenho, por fim, as ordens de serviço que são abertas através da inspeção. Então, como que é isso? Em várias indústrias, eu tenho uma equipe que é responsável pela inspeção. Então, esse inspetor, ele tem uma rota. O que é isso? Ele tem um caminho pré-determinado dentro da área dele, onde ele vai passar e vai ver, tem que ir na bomba tal, depois vou na bomba tal, depois vou analisar o redutor tal, depois vou analisar o mancal tal. Então ele tem uma rota física, um caminho físico a percorrer, e nesse caminho ele vai avaliando vários equipamentos, né? Então, se nessa inspeção que é visual, que é uma inspeção que pode ser utilizada através com auxílio de algum equipamento, tá? Um Vibescan, algum termostato, algum medidor de vazão, algum medidor de temperatura, enfim, qualquer equipamento que dê alguma informação e ele está na rota dele de inspeção, ou seja, ele está verificando aqueles equipamentos que é de responsabilidade do inspetor, e nessa verificação ele percebeu alguma ocorrência, algo que não está da maneira adequada, ou percebendo que tem um desgaste excessivo, enfim, algo que ele viu na inspeção dele, ele vai planejar uma ordem de serviço, tá? Beleza, então o inspetor executará a rota de inspeção, analisando os equipamentos. Quando uma falha for identificada, será gerada uma ordem de manutenção para executar o serviço de correção. Exatamente aquilo que eu acabo de comentar, né? Então aqui o monitoramento das condições, né? Então o inspetor vai dizer,
né, provavelmente o tempo que precisa, que pode ser executado, ele vem monitorando, então ele começa, verde está ok, amarelinho eu preciso prestar atenção, até que vai chegar numa parte vermelha, que ele vai diagnosticar uma necessidade de intervenção naquele equipamento, e aí a reunião com o planejador, né, para correção do equipamento. Observem que essa rota de inspeção ela usa algum monitoramento, né? Então ela pode usar algum monitoramento, então ela está próxima de uma manutenção de caráter preditivo, tá? Então como que a gente poderia pensar no fluxograma de uma criação de ordem de serviço através de uma rota de inspeção? A primeira coisa é determinar a rota de inspeção desse inspetor, né? Então, você cria a rota, né? Você começa com a criação da rota, né? Essa rota vai cair para um inspetor, né? Então esse inspetor programa a rota. Bem, hoje então vou fazer a rota tal. Se ele é responsável por uma grande área, pode ser que ele tenha várias rotas. Então, cada dia da semana, por exemplo, ele faça uma rota, ou ele tem maior número de rotas do que de dia, então ele vai fazer 2 rotas por dia, enfim. Depende muito da área que esse inspetor está. Então, ele está executando a rota dele, né? Então, está aqui, no quadradinho 4, né? A rota foi executada, sim. Então, se ele já executou a rota e não teve nenhum problema, beleza, ótimo. Se ele, na hora que está executando a rota dele, identificou uma falha, uma pane, alguma coisa desse tipo, ele vai ter que abrir a abertura da OM. Então vamos de novo para ficar claro. Ele gerou a rota, né? Então, beleza. Tem uma rota de inspeção na indústria. Beleza. Criou a rota. Aí essa rota caiu na segunda-feira para o inspetor. Então ele vai lá executar a rota predeterminada para segunda-feira. Beleza. Programou a rota, executou a rota, foi em todos os equipamentos. Quando ele passou por todos os equipamentos da rota dele, nesse caminho, ele identificou alguma falha? Se ele não identificou, passou na rota, estava tudo ok, beleza, acabou o dia dele. Se ele identificou, aí ele vai ter que abrir uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço vai cair aonde? Vai cair para programação, né? Vai cair para programação. Essa programação vai executar. Se a ordem de serviço foi executada, né, encerrou. Beleza, vou arquivar. Caso ela não seja executada, o que vai ter que acontecer? Volta para ser programada, tá? Então, basicamente é isso. Em sumo, né, em resumo, na verdade. Você tem uma rota, o inspetor está executando a rota, passou por todos os equipamentos, olhou vibração, olhou ruído, fez uma inspeção visual, fez algum monitoramento mais de perto, fez uma análise, mediu. Tá tudo ok com os equipamentos daquela rota, daquele caminho? Tá tudo ok. Então, beleza, acabou o dia dele, né? Fez a rota, pode fazer um outro serviço, uma outra rota, enfim. Ponto. Se no meio dessa rota ele percebeu que eu tenho lá um mancal, um rolamento, vamos supor que um mancal de rolamento, que o rolamento está muito desgastado, ele identificou com uma inspeção visual que precisa realizar uma troca. Então o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma ordem de manutenção. Essa ordem de manutenção vai ser programada e executada, né? A partir do momento que executou, ele vai seguir as suas funções e com possibilidade de abrir outras ordens de serviço para outros equipamentos, né? Então, normalmente, o inspetor ele é responsável por um caminho, por uma rota, e ele vai ser responsável pelos equipamentos, para dizer se aquele equipamento precisa ou não de uma ordem de manutenção. E aí vai variar um pouco de empresa para empresa. Tem empresa que tem um inspetor, e esse inspetor abre a ordem de serviço, vem uma equipe de manutenção e atua. O inspetor fica mais na fiscalização. Tem outras que essa própria OM, essa própria ordem de serviço que foi aberta,
o inspetor vai ser um dos responsáveis também para a execução. Então varia um pouco de área para área e de empresa para empresa, mas a ideia é essa. O inspetor tem uma rota de manutenção, tem um caminho, tem uma lista de tarefas, vamos colocar assim, que ele deve executar, e se ele achar algum equipamento que precise de manutenção, ele vai abrir essa ordem de manutenção. Então, o que acontece? Nós estudamos aqui todas as possibilidades de se abrirem uma ordem de manutenção. Então, o que pode acontecer? Eu tenho um inspetor que pode abrir uma ordem de manutenção. Eu tenho uma necessidade por exemplo, de agir de emergência, que pode gerar uma ordem de manutenção. A operação pode abrir uma ordem de manutenção e eu tenho ordens de manutenção provenientes dos planos de manutenção. Então, eu tenho várias ordens de manutenção e todas essas ordens de manutenção vão cair aonde? Vão cair na carteira do planejador. E aí, como fazer isso? Bom, eu cheguei, sou o planejador, vocês vão ser o planejador de uma empresa. Aí chegou, tem lá 50 ordens de manutenção para ser executadas. Como que você vai dizer qual ordem de manutenção vai ser executada primeiro? Então é isso que a gente vai pensar agora.